por isso que a pergunta 71 é exatamente essa. Os bebês, então, devem ser batizados também? Porque, a princípio, a pergunta 70 nos ensina que somente adultos crentes podem ser batizados. Mas, como no contexto do século XVII, em que esse catecismo foi escrito, os bebês eram batizados pelas igrejas reformadas. Então nós temos aí uma grande quantidade de crentes em Jesus Cristo, homens, mulheres, verdadeiramente crentes no Senhor, que batizavam seus filhos bebês. Então os batistas discordaram dessa prática totalmente. Por isso a pergunta, os bebês devem ser batizados também ou só os adultos? Como diz a pergunta de número 70. A resposta é essa daqui. Não, pois não temos preceito e nem exemplo para essa prática em todo o livro de Deus. Os batistas estão aqui com a sua resposta, primeiro, declarando de maneira... Eu acho isso muito claro, na verdade, embora as palavras literalmente não estejam aqui apresentadas. Mas os batistas estão declarando o sola scriptura da Reforma Protestante. Isto é, nós cremos na palavra de Deus e obedecemos tudo que a palavra de Deus ordena. Portanto, por que os bebês não devem ser batizados? Por que os batistas respondem à pergunta 71? Bebês devem ser batizados também? A resposta é um enfático não. Bebês não devem ser batizados. Por que essa resposta? Porque os batistas dizem, não há nenhum preceito nas Escrituras Sagradas, que eles chamam aqui de o livro de Deus, não há nenhum preceito, isto é, não há nenhum mandamento, não há nenhuma palavra de Deus que ordene o batismo de bebês. Os batistas estão aqui assegurando que em nenhuma parte da Escritura Sagrada há uma ordem, um preceito direto, claro, uma palavra de Deus para que os bebês sejam batizados. Então, se não há ordem para batizar bebês, por um lado, mas a ordem direta, explícita, clara, para batizar todo aquele que crê e se arrepender dos seus pecados, mas não há a mesma ordem para batizar bebês, os batistas entendem pela palavra de Deus que os bebês não devem ser batizados, porque a Bíblia não manda batizar bebês. Então eles dizem que bebês não devem ser batizados e a motivação ou a recusa para batizar bebês vem da palavra de Deus, que, primeiro, não ordena em lugar algum o batismo de bebês, e em segundo lugar, não há, dizem os batistas, nenhum exemplo na Bíblia para essa prática. Ou seja, ainda que, considerando que a Bíblia não mande diretamente batizar bebês, poderia ser que nas Escrituras nós encontrássemos alguma passagem em que na narrativa bebês eram batizados. Nós temos passagens narrativas em que se narra, por exemplo, o batismo de Jesus. Se você tomar os evangelhos e ler aquela passagem que está lá nos evangelhos sinóticos, em que Jesus desce até o Rio Jordão, junto com João Batista, e ali naquele rio ele é mergulhado na água, ele é então batizado, isto é, mergulhado. Veja, ali não é uma ordem. Aquele texto é uma narrativa. A história do batismo de Jesus, como se deu, como aconteceu, é apresentada diante de nós. Se os batistas dizem, houvesse algum exemplo, alguma narrativa, alguma passagem que testemunhasse que bebês foram batizados, ok, poderíamos batizar bebês também, porque a Bíblia não iria mandar, mas iria demonstrar que eles eram batizados. Mas os batistas dizem, não há nem mandamento para batizar bebês e não há também qualquer exemplo na Bíblia de bebês sendo batizados. Você não vai encontrar nenhuma passagem da Bíblia em que criancinhas são batizadas. Você não vai encontrar nenhuma passagem da Bíblia
em que bebês de peito, bebês sem maturidade, bebês sem qualquer consciência moral de pecado, sem a capacidade de crer ou se arrepender, pessoas nessa condição, bebês, sendo batizados. Não é exemplo disso. Portanto, o fundamento dos batistas para não batizar bebês é a própria palavra de Deus, é o sola escritura. Os batistas foram, juntamente com os reformados, de um modo geral, defensores do sola escritura. Mas os batistas foram, de fato, profundamente tocados pelo sola escritura e buscaram apresentar-se diante de Deus conforme o padrão da palavra, em obediência a tudo aquilo que a palavra de Deus ordenava, observando atentamente os exemplos que a palavra de Deus apontavam. E os batistas recusam batizar qualquer bebê, recusam batizar crianças de peito, crianças menores, porque não há na Bíblia mandamento para fazer isso. E nem há qualquer exemplo na Bíblia de fatos assim acontecendo, de casos assim, de bebês sendo batizados acontecendo na Bíblia. Ainda que os pedobatistas da época da Reforma e os atuais pedobatistas evangélicos reformados continuem mantendo a prática do batismo de bebês, essa prática ela é antibíblica. Ela não pode ser provada pelas Escrituras. Ela não pode ser vista na palavra de Deus. Então, ainda que a prática continue vigorando para muitos grupos, os batistas jamais permaneceram nessa prática de batizar bebês. Antes, eles, ao se tornar batistas, eles abominaram essa prática como uma expressão humana, como uma invenção humana, como algo que não é bíblico, mas foi criado pelos homens. E essa prática também era vista como uma continuidade de um padrão católico romano. Os batistas viam o batismo de bebês como sendo um resquício do catolicismo romano que ainda impregnava as igrejas da Reforma naquele período. Então os batistas viam aí que a reforma estava incompleta e parar de batizar bebês significava reforçar o sola escritura, por um lado, e dar passos maiores na reforma protestante. Então os batistas foram além na reforma protestante, deram passos maiores na reforma protestante do que a maioria das igrejas pedobatistas, das igrejas reformadas naquele período.